você abrisse a sua Bíblia em 2 aos Tessalonicenses, 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. 2 aos Tessalonicenses. A versão que eu utilizo aqui é a versão Almeida, Revista e Atualizada. Pastor, quando o senhor está lendo, dá diferença. É porque talvez a sua versão seja Almeida, Revista e Corrigida. Pastor, o senhor usa essa versão por algum motivo pelo qual o senhor usa essa versão? O senhor gosta dessa? Tem muitos motivos. Você tem uma ideia, eu tenho mais de 20 Bíblias em casa. Dessas 20 Bíblias eu tenho 7 versões diferentes. E eu noto e percebo que a versão Almeida, Revista Atualizada, ela é mais próxima dos originais. Uma tradução mais próxima do original grego. Entende? Eu tenho também a Bíblia em grego, aí dá para fazer comparação. Às vezes na versão NVI, às vezes na versão corrigida, o sentido é totalmente diferente. Então, analisando essas versões, eu ainda percebo que a Almeida Revista Atualizada é mais próxima do original. Por isso que nós usamos aqui, amém? Não significa que os pastores que usam corrigida, a versão NVI, estão errados, ok? Nada disso. É uma questão de observação nas traduções. Você achou? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Boa esperança. Boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirmem em toda, repita comigo, toda boa obra e boa palavra. Amém? Vamos repetir de novo? Boa esperança, boa obra, boa palavra. Guarda no coração. Vamos lá. Espírito Santo, bom estarmos aqui, Senhor, nesta noite, para meditar, Senhor, acerca da palavra do Senhor. Bom estarmos aqui, Pai, porque eu creio que a palavra do Senhor, como diz a Escritura, Senhor, é como um martelo que esmiuça a pedra, a penha, Senhor. E eu creio, Senhor, que nesta noite a Tua palavra, Senhor, terá este poder nos corações, Pai, de esmiuçar, ó Deus, a pedra. O coração que está duro pelo pecado, o coração que está, meu Pai, duro, Senhor, por conta de uma incredulidade, de um ceticismo, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor há de falar poderosamente a esses corações. Traga-nos, ó Pai, nesta noite, edificação e graça, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. O título dessa mensagem é Consolo em 3 coisas boas. Nós repetimos aqui, né? Boa esperança, boa obra e boa palavra. Em que sentido, pastor, a esperança pode ser boa? Nós vamos aqui analisar, passear por outros textos da palavra de Deus. Por que para Paulo a esperança pode ser boa? Vamos lá para Hebreus agora. Hebreus 7, 19. Vamos falar um pouco sobre esperança primeiramente. Por que a esperança pode ser boa? Na concepção de Paulo, por que nós somos consolados por uma boa esperança? Vamos falar Hebreus para a gente observar essa questão. Hebreus 7, 19. Veja o que o autor diz. Você achou? Bem? Diz aqui: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Então, uma das razões por que a esperança é boa é porque você pode se achegar a Deus. Nós temos hoje livre acesso a Deus. Através de Jesus nós temos acesso à presença do Pai em qualquer lugar, em qualquer tempo. Amém, querido? Existe uma música aí que, no meio do reteté, dos irmãos, né, pentecostais de reteté, que diz assim: olha, ora de madrugada, porque a de madrugada a fila é menor. O que ele está dizendo na música? Que você tem que buscar Deus no horário de madrugada, tem menos gente, ou seja, se tiver muita gente orando ao mesmo tempo, Deus não atenderia. Irmãos, essa música é uma falácia, né, querido? Deus ele pode atender 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de orações ao mesmo tempo. Por quê? Porque em Cristo Jesus, o crente pode se achegar a Deus. Amém, querido? Percebe o que diz o texto aqui? Nós temos uma esperança superior. Não é uma esperança baseada na lei de Moisés, mas uma esperança baseada na aliança feita com Cristo Jesus. Então não tem esse conceito: eu vou orar de madrugada porque a fila é menor. Meu irmão, que olha só, tem gente que não lê a Bíblia, mas pega essa letra,
música e toma como a verdade para a vida dela. E detalhe, ela não recebe só com guarda só para si, não, ela repassa. Ó, tem que orar de madrugada porque a fila é menor. Porque se você orar de manhã ou meio-dia, Deus vai ter dificuldade de te responder. Querido, milhões de pessoas, bilhões de pessoas podem estar orando ao mesmo tempo e Deus responde a tua oração, amém? Você hoje tem livre acesso à presença de Deus. Você pode se achegar a Deus. Por que a esperança é boa? Porque podemos nos achegar a Deus. Outrora, antes de Jesus, as pessoas procuravam um sacerdote para ser o seu mediador. Hoje a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, amém? Por quê? Porque todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, em qualquer momento, se for de manhã, se for meio-dia, se for 2 da tarde, pastor, eu estou no ônibus, será que se eu fechar os olhos eu vou orar a Deus em pensamento ou sussurrando? Será que Deus me ouve? Ouve, amém, irmão? Deus te ouve. Você tem livre acesso, querido. Você pode chegar à presença de Deus. Eu costumo sempre fazer um paralelo, né? Traçar um paralelo. Porque se nós formos, por exemplo, lá no Palácio das Laranjeiras, onde fica o nosso querido governador Pezão, e você chegar lá e dizer assim, eu quero conversar com o governador Pezão, poderia ter uma audiência. Aí vão perguntar, mas quem é você? Eu sou lá de Araruama, sou João das Tamancas. Eu queria bater um papo com ele, perguntar por que o Estado está falido, está quebrado, será que ele responderia? Queria só trocar uma ideia. Não, infelizmente o senhor não marcou, não, ele não tem nada a conversar com o senhor. O senhor é o quê? O senhor é o governador? O senhor é o ministro? O senhor é o deputado? Quem é o senhor? Não, mora em Araruama, eu só quero bater um papo com ele. Ele vai te receber, querido? Você tem livre acesso à presença do governador Pezão, meu irmão? Tem? Não. Tanto faz. O que importa é que você tem livre acesso à presença do rei, amém, irmão? Estou nem aí se o Pezão vai me receber, querido. Ele não tem poder para mudar a minha vida, mas Deus tem poder para mudar a tua vida, amém, irmão? Aleluia. Você pode se chegar à presença de Deus. Por que a esperança é boa? Porque eu posso me aproximar e me achego diante dele em oração pela fé. Amém, querido? Segunda coisa, por que a esperança é boa? 3 coisas boas que estamos analisando aqui. 1 Pedro 1:3. Você vai caminhar mais um pouquinho na sua Bíblia. Vamos manejar a palavra de Deus, amém? Você percebe que eu gosto de pregar, analisando vários textos. É muito bom isso, dominar todas as escrituras, porque a palavra de Deus é o todo, né? Fala no nosso coração. 1 Pedro 1, capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo 3. Por que a esperança é boa? Ele diz aqui, ó. Bendito, 1 Pedro 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para Paulo, por que nós somos consolados por uma boa esperança? Por quê? Porque a esperança, ela é viva. Amém, irmão? Nós temos uma esperança viva, irmão. Por quê? Porque nós temos a vida eterna. Porque Jesus ressuscitou. Sempre esse tem que ser o discurso de nós, pregadores e crentes. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. De nada adiantaria estarmos aqui. O que nos garante vida eterna é sabermos, é crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém? Jesus venceu a morte. Ele diz que essa esperança, Pedro diz que essa esperança é uma esperança viva. Quando a nossa esperança morre, irmão, quando você não tem mais nenhuma esperança, você é um frequentador de igreja, você torna-se um religioso, a tua esperança está morta, então você não tem mais motivos para fechar os olhos e adorar a Deus. Quando a tua esperança está morta, você não tem mais motivos para erguer as mãos e exaltar o Deus Criador. Quando a sua esperança está morta, não está viva, você não consegue sair do seu sofá, se arrumar e vir à casa de Deus. Você não tem mais motivação nenhuma, porque a esperança está morta. Mas quando você tem a vida eterna, a sua vida cristã está florescendo, a sua esperança está viva. Por que ela está viva? Porque Jesus está vivo, amém, irmão? Aí sim, você tem prazer de estar na casa de Deus, tem prazer de viver a fé, tem prazer de abrir a boca e declarar que o teu Deus vive, que você é templo do Espírito Santo, amém, querido? Porque a fé é viva, a esperança é viva, a vida eterna é uma realidade na tua vida. Vivemos um tempo, né, irmão? Você tem observado isso, né? Você liga a TV,
raramente você vê algum pastor falando sobre vida eterna, sobre salvação, uma doutrina tão importante, né, da fé cristã, e muitos grupos religiosos estão desprezando. O que importa é o aqui e agora, é o céu na terra, prosperidade nessa terra, contrariando as escrituras, onde Jesus vai dizer, né, nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas nos céus. Por que nós não devemos ajuntar tesouros na terra? Para que a traça e a ferrugem não consumam. Você está entendendo, irmão? Percebe que a viva esperança, por que a esperança é boa? Porque ela é viva, porque nos traz a certeza da salvação, amém, irmão? Traz convicção. Pastor, não tem que ter certeza da salvação? Com certeza, irmão. A salvação tem que ser uma convicção no teu coração. Se você é um cristão que vem para a casa de Deus e de tempos em tempos está duvidando, será que eu sou salvo? Será que Jesus vive? Tem algo errado com você. Você precisa fazer uma avaliação, um exame da tua vida espiritual, da tua vida cristã. Você precisa renovar a tua esperança. A tua esperança não pode estar morta, ela precisa estar viva, amém, irmão? Você não pode duvidar do que Jesus fez na cruz do Calvário por você, amém, irmão? Não pode. Você precisa crer. Mas pastor, eu não estava lá em Jerusalém 2000 anos atrás. Eu não vi Jesus ascendendo aos céus diante dos meus olhos, como os discípulos viram. Mas você precisa crer. Ele mesmo disse, né, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Por isso a nossa esperança é viva. É uma esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, amém, irmão? Um povo santo escolhido. A minha esperança precisa estar viva nisso. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que Jesus vai voltar para que eu possa morar um dia com Ele. Sabe por quê? Senão não há razão, não há motivo para você estar aqui orando, lendo a Bíblia, se santificando, sendo marido de uma esposa só, sendo mulher de um homem só. Por que então você faria isso? Se você não tiver uma viva esperança. Amém, querido? Tenha uma viva esperança. Tenha a convicção da vida eterna. Amém, queridos? Louvado seja. Esse rapaz aí está voando, né? Tentando tirar a atenção de você, tentando também tirar a minha atenção, mas não vai conseguir não. Está repreendido não, Jesus. Foi. Boa esperança. Amém? Estamos falando aqui de 3 coisas boas. A primeira é a boa esperança. Qual é a segunda? Boa palavra. Boa palavra. Vamos agora para Colossenses 4:6. Essa boa palavra refere-se ao que o crente pronuncia. Amém? Que tem saído dos nossos lábios. Interessante, Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses que nós somos consolados por 3 coisas boas. Pela boa esperança. Agora vamos analisar a boa palavra. Colossenses 4:6. Veja o conselho de Paulo para a igreja de Colossos. Você achou, amém? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha só, a palavra de Deus, ou melhor, a tua palavra que você pronuncia, tem que ser em primeiro lugar uma palavra agradável. Como é que tem sido as tuas conversas, né, irmão? Como é que tem sido a sua conversa, o seu diálogo no dia a dia, com o seu vizinho, com o seu companheiro de trabalho, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu esposo? Como você tem sido? A tua palavra tem sido agradável ou desagradável? Tem muita gente que tem uma conversa desagradável, seu irmão. Jesus Cristo de Nazaré. Você não consegue ficar conversando meia hora com ela. Sabe por quê? Porque você é crente, cheio do Espírito Santo. Você vai conversar com uma pessoa que só vive falando mal dos outros. Aguenta, suporta, consegue ficar perto? Só vive falando mal dos outros, só vive falando mal das pessoas. Todo mundo é ruim, só ela que é boa. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa só fica murmurando, só dizendo porque eu sou uma desgraçada, porque a minha vida, olha, nunca vai para frente. Olha porque isso. E reclama da vida o tempo todo. Porque o
presidente aquilo, porque o governador, porque a prefeita. Ou seja, se você tem o Espírito Santo de Deus, irmão, teus ouvidos chegam a ferir, né? Então, a palavra do crente, a boa palavra, precisa ser agradável. E Paulo vai dizer que a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Pastor, como é que eu faço isso, pastor? Eu falo e jogo sal assim no rosto da pessoa? Pego um pouco de sal. Eu me lembro, irmão, esse negócio de sal. Toda vez que fala de sal, eu me lembro disso. Eu era pequeno, meu padrasto, ele tinha um hábito. Sempre que terminava de jantar, ele queria comer um pedacinho de goiabada. Aí ia lá na geladeira, aí um dia ele falou assim pra minha mãe: acabou a goiabada, minha mãe? Acabou. Aí, preciso comer uma coisa doce. Aí de vez em quando ele pegava uma colher de sopa, ia lá no açúcar, união, e tacava pra dentro. Tem vontade de comer coisa doce. Nesse dia, irmão, minha mãe trocou o pote de açúcar pelo de sal. Você já sabe o que aconteceu, né? É desse sal, irmão, que eu estou falando? Claro, ele pegou a colher de sopa de sal, botou na boca, e saiu correndo, socorro. Minha boca tá, minha língua está encolhendo. Foi horrível. É desse sal que estamos falando? Mas sal tem um simbolismo tremendo na Bíblia. Certo? Sal, ele impede o que? A corrupção. Paulo está dizendo que a nossa palavra, a boa palavra, o teu discurso, as tuas conversas diárias na igreja, fora da igreja, precisa estar longe da corrupção. Você tem que fugir da corrupção, da conversa maliciosa, das piadinhas obscenas. Tá? Você é daquela pessoa que fica repassando no WhatsApp piadinha obscena? Você é daquela pessoa que fica rindo lá com os amigos, lá quando conta-se aquela piada suja, imoral. Você compactua, você é conivente. A tua palavra precisa ser temperada com sal, precisa estar longe da corrupção, amém, querido? Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, as suas palavras vão condizer com essa realidade. Mas se você for uma pessoa extremamente vazia e carnal, a tua palavra não terá o tempero do sal. A tua palavra virá acompanhada de corrupção. Qual é o propósito do sal? Não é impedir, por exemplo, uma carne de apodrecer, ela conserva. Então na Bíblia, sal representa o quê? O que representa na Bíblia sal? A palavra temperada com sal, uma palavra que está distante, que não está associada com a corrupção. Então veja o que você tem falado, irmão. Veja o que tem saído dos seus lábios, amém, irmão? Nós somos consolados, Paulo diz na Tessalonicenses, por uma boa palavra. O Espírito Santo vem sobre nós e nos consola. A partir do momento que está saindo algo de útil, algo abençoador dos nossos lábios. Quem está entendendo isso? Então, longe dos teus lábios, piadinhas imorais, amém, irmão? Fica rindo, compactuando, não, sai de perto, porque você tem o Espírito Santo se entristece, não se agrada dessas coisas, amém, querido? Conversinha, está falando, só me falando mal, sai de perto. A nossa palavra precisa ter o que o sal, tempero, não pode ter corrupção, amém, igreja? Então veja o que está sendo. Se uma pessoa que fala a palavra, pastor, não fala a palavra, não, pastor. Mas se pisar no teu carro, você xinga alguém? Você vive espraguejando teu filho, essas pestes. Tem mãe que amaldiçoa o filho mesmo aqui na igreja. Não é uma palavra temperada com sal. Você tem que abençoar as pessoas, amém, irmão? Que saia a palavra da tua boca, as palavras que saem da sua boca sejam palavras de bênção, amém, querido? Que não sejam palavras corrompidas, palavras imorais, que saia coisa boa, amém, irmão? Querido, existem uns programas na TV que eu fico a me perguntar, Jesus Cristo, como o ser humano é vazio, né? Quando ele está distante de Deus. Existe um programa no SBT que dá de tarde, que foi criação do próprio Silvio Santos. Um programa chamado Fofocalizando. Você já ouviu falar de um programa desse? Querida, querido, não perca tempo de um negócio desse não. Como é que um crente que tem o Espírito Santo consegue sentar diante da sua TV para ver 2 horas, sei lá, 1h30, de um monte de pessoas ali, vários homossexuais, falando mal da vida das pessoas? Não sabe uma palavra temperada com sal. Pelo contrário, todos aqueles discursos são corrompidos pelo pecado. Mas a boa palavra, a palavra do crente, ela tem tempero, amém, querido? Que a tua palavra
sabe, que o seu discurso seja de coisas boas, esteja longe da fofoca, meu irmão, esteja longe de falar mal das pessoas, esteja longe, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tito 2,8, como é que a nossa palavra também tem que ser? Por que a nossa palavra tem que ser boa? Vamos ver Tito 2,8, caminha mais um pouco aí. Tito 2,8. Como deve ser a linguagem do crente? Você achou Tito 2,8? Linguagem sadia e irrepreensível. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Linguagem sadia, outras pessoas dizem linguagem sã, né? Gente, olha, tem muita gente que a linguagem dela, que o discurso dela é um discurso de enfermo, uma pessoa doente. Estava analisando esse texto com a Cíntia. Existem pessoas que têm problema espiritual, tá? Já é um caso sério, e ao mesmo tempo ela tem problemas psicológicos, transtornos, bipolar, e olha, aí é complicado. Tem demônio, ainda tem problemas psicológicos, terrível para lidar com pessoas assim. Então a linguagem dela é uma linguagem enferma. Por quê? Porque ela é doente espiritualmente. Então tudo que sai da boca dela não é uma linguagem sadia, não é uma linguagem irrepreensível. O que é uma linguagem irrepreensível, irmão? É uma linguagem no qual não há censura. O que você diz é algo digno de ser censurado ou não? Você quer ter todas as suas palavras vistas sem censura? A pessoa nunca vai repreender você? Sabe como isso acontece? É quando o seu discurso está baseado na palavra de Deus. Quando o seu discurso está baseado na palavra de Deus. Tudo o que a sociedade diz que você precisa crer, acreditar, mas quando pergunta a respeito de determinados assuntos, você dá uma opinião, emite uma opinião, e essa opinião tem que ser baseada na palavra. Se ela é baseada na palavra, dificilmente alguém vai te censurar. Ou seja, você terá uma linguagem sadia e irrepreensível. Agora, vamos supor, a pessoa te pergunte assim: o que você acha? O que você acha, por exemplo, da ideologia comunista? Vai ser, pastor, nem sei o que é isso. Tem gente que, tudo bem, vou tentar explicar aqui rapidamente. O regime que nós vivemos, principalmente no Ocidente, é um regime o quê? Capitalista, né? A pessoa tem liberdade de comprar, a pessoa pode do nada, do zero, montar um negócio. O Estado permite que ela possa crescer, que ela possa prosperar, se tornar uma pessoa rica. A partir do nada ela pode empregar outras pessoas, certo? No capitalismo existe o pobre, existe o rico, classe média, várias classes. Falando assim, economicamente. O comunismo não te dá essa oportunidade. O comunismo entende que todo o Estado, falando a grosso modo, né, que todo o Estado, toda a nação precisa, né, viver em igualdade, né? Falando assim, de forma bem simples para entender. Precisa todos, por exemplo, um médico, por exemplo, ele estudou 5 anos e tal, não importa, ele tem que ganhar 100 euros. Ok. Aí na concepção comunista, você não estudou, você não é médico, você é um pedreiro. Você também tem que ganhar 100 euros. No capitalismo, o médico mora bem, não mora bem? Tem um bom carro, mora numa pique casa. No capitalismo, o ajudante de pedreiro, ou um pedreiro, ele mora numa mansão? Não, porque o capitalismo vai determinar, vai dizer que o médico tem que ganhar mais do que uma pessoa que talvez tenha estudado medicina. Ou seja, o comunismo, assim, de maneira teórica, apregoaria o quê? A igual, mas na prática isso funcionou? Não.
haja vista a extinta União Soviética, haja vista Cuba, atrasada como é, e tem mais. O regime comunista, socialista, é ateísta. Então, você que não sabe, Fidel Castro mandou matar muitos pastores, muitos crentes. Muitos crentes foram mortos na antiga Rússia comunista, muitos. Mao Tse-tung na China comunista, milhares e milhares de crentes foram mortos. Por quê? Esse regime diz que a religião é o ópio do povo. Então a religião não tem vez nesses estados comunistas. Então se você é um crente ali, você será perseguido. Aí a pergunta que vem, eu falei tudo isso para chegar na pergunta. A pessoa chega para você e diz assim: querido, querida, é possível um crente concordar com a ideologia comunista, marxista? Biblicamente falando, se você não tiver a palavra de Deus dentro do seu coração, você vai encontrar, não, eu acho legal, porque apregou a igualdade, né? Eu acho bacana, eu acho que não tem nada a ver. Das duas, uma. Ou ela ignora, não aprendeu, não estudou a fundo o assunto, ou ela sabe o que está fazendo, mas ela coloca a palavra de Deus em segundo e terceiro lugar. O que mais importa para ela é que ela acha muito interessante, muito atraente esta doutrina, essa ideologia. Então tal pessoa vai ser o quê? Repreensível? Será. A partir do momento que eu tiver a palavra de Deus no meu coração, eu posso repreender ela. Querido, como é que pode você crer numa ideologia que mata crente? Que diz que eu não posso ser religioso, eu não posso professar a minha fé nesse estado? Que ideologia é essa? Que manda executar aquele que tem uma fé em Deus? O que é isso? Então, percebe, irmão? Não tem como você abraçar uma ideologia dessa e não ser o que? Repreendido. Estou te dando um exemplo aqui. Aí, Paulo ensinando a Tito, vai dizer que a nossa linguagem precisa do que? Ser sadia. Há pessoas que têm linguagem doente, enferma, e elas não buscam cura em Jesus Cristo. A linguagem dela é enferma porque é uma linguagem, o discurso dela fere as pessoas, o discurso dela magoa, o discurso dela coloca para baixo as pessoas, não levanta. Então essa linguagem não é o que? Sã, não é uma linguagem saudável, é uma linguagem enferma. A pessoa enferma quer que as outras que ouvem ela se tornem também enfermas. Então nós temos em Paulo a explicação de que temos uma boa palavra quanto a nossa linguagem é sadia e é irrepreensível. Quem está entendendo, irmão? Que a tua linguagem seja sadia, seja uma linguagem sã. E a tua linguagem, a nossa linguagem só será sadia se a nossa vida estiver em Cristo Jesus, amém, irmão? Se você sai da presença de Deus, se você ignora a palavra do Senhor, a tua linguagem será uma linguagem enferma, porque vai estar se baseando em outras ideologias, nunca na palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Muito bem, falamos aqui que somos consolados pela boa esperança, pela boa palavra, e o terceiro, boa obra. Abra a sua Bíblia. Está aí, do lado aí. Ensino, Tito 2,7. Aqui, boa obra. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Torna-te o que? Exemplo. Querido, eu e você fomos chamados para praticar boas obras. O nosso comportamento deve servir de modelo, de exemplo para incrédulos e outros crentes. Veja bem, você foi chamado para praticar as boas obras. E Paulo está dizendo para Tito que nós deveríamos ser o quê? Padrão. Torna-te padrão de boas obras, torna-te exemplo. E o nosso exemplo, nós temos que ter isso em mente. Exemplo de boas obras, de bom comportamento, ele deve ser tanto para os outros irmãos, você deve ser exemplo de bom comportamento tanto para a igreja, quanto para incrédulos. Em outras palavras, você tem que andar, sabe, na linha em todo tempo. Não tem como você demonstrar bom exemplo apenas na igreja. Você chegar aqui todo, parece até que vai flutuar, parece um anjo.
Só que o pastor veio, só que os irmãos veio, o fulano ali, cheio do espírito, né? Eu quando vejo a irmã, parece que a irmã vai voar. Eu percebo a irmã levitando, eu percebo a irmã quase que flutuando de tanta santidade. Eu tenho medo, irmã. Vem de quê? Eu tenho medo da irmã ser arrebatada e eu não ir, porque é muito santa. Ou seja, ela preocupa-se em mostrar para os irmãos um exemplo de boas obras, um bom comportamento de verdadeiro crente, mas lá fora, irmão, porque é fácil, né, mostrar um bom comportamento aqui, 2 horas, 1h30, 2 horas a gente vai para casa, mas lá fora, qual tem sido o teu comportamento lá fora? Você fica 8, 9, 10, 11 horas lá no seu trabalho, convivendo com crente, se tiver crente é 1 ou 2 no máximo, mas a maioria de não crente. Paulo está dizendo para Tito, olha, Tito, você precisa ser padrão, exemplo. Você já viu quando um crente erra, falha? Rapidamente nós somos acusados, não é verdade? Está vendo aí? É crente, hein? Crente sem vergonha, né? Deus acusa, irmão. Tu não está indo para a igreja? É isso que o teu pastor está te ensinando, Andrezinho? É isso, irmão, já ouvi isso. Justamente. Meu Deus. Ainda mais, como eu falei, quando a gente está no início da nossa caminhada. Olha, eu me lembro, já contei isso aqui, irmão. Eu tinha 16 anos de idade, estava ensinando lá, soltando pipa. Aí eu peguei a linha do meu irmão, a pipa do meu irmão. Meu padrasto espírita. Meu irmão começou a gritar lá de cima: mãe, você pegou minha pipa. Aí eu fui: Jesus de Nazaré, agora, o que eu faço? Em cima da laje. Aí daqui a pouco meu padrasto espírita: é isso que fulano lá da tua igreja está te ensinando, teu pastor está te ensinando. E ele era espírita kardecista, respondendo na bucha: não, Allan Kardec. Eu vou pegar você, irmão. Eu falei: pronto, estou morto. Irmão, ele começou a subir a escada, ele estava subindo para baixo, ele ia me pegar, ele ia me estrangular, irmão. Eu falei: Jesus Cristo, o que eu faço? Aí o que eu fiz? Eu cheguei na beirada da laje assim, eu me joguei. Me joguei da laje, irmão, quase 6 metros de altura. Pensei que ele tinha quebrado as pernas. Não quebrei a perna, saí correndo. Fui para a rua, falei: pronto, vou virar morador de rua, porque para casa não volto. Percebe? Quando você assume a fé, quando você diz que é crente, as pessoas estão esperando de você o quê? Exemplo. Para ele, eu tinha que ficar o quê? Quieto, se apresentar para ele como se fosse um cordeiro, indo direto para o matadouro e esperar a coça. Mas eu não fiz. Respondi ele, saí fugido. Só entrei para casa, era da meia-noite, irmão. Ele falou: pode entrar para casa, ele não vai bater você porque eu vou te proteger. As pessoas esperam exemplo de nós, irmão. Torna-te exemplo, torna-te padrão. E não adianta apenas ser bom exemplo aqui, não, hein? Muito mais do que lá fora. Olha o que eu vou dizer para você: não é uma regra, mas muitas pessoas, elas só virão para a igreja mediante o teu comportamento. Não é mediante a tua pregação, não, tá? Algumas até vêm mediante o teu discurso religioso. Outras virão mediante o teu comportamento. Elas estão olhando para saber se você é de Deus ou não. As pessoas estão lá fora observando para saber se você é crente ou não. Você já deu uma pista. Qual foi a pista que você deu? Você entrou no carro com a Bíblia debaixo do braço. O vizinho já sabe já. Não adianta esconder, não. Lá vai o crente. Vamos ver agora até quanto tempo vai ser crente. E ficam torcendo para você dar uma brecha, ficam torcendo para acontecer uma briga, para a panela voar, frigideira na cabeça do marido acontecer. Eles ficam torcendo. Gritaria, meia-noite, para dizer assim: aí ó, o pessoal lá da igreja. Da igreja aqui, daquele pastor lá de óculosinho da viaduto lá. E eu não tenho nada a ver com essa. Não tenho nada a ver com essa briga. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos de nos tornar o quê? Padrão, exemplo, amém, irmão? Seja exemplo de crente em nome de Jesus. Torna-te padrão, Tito, de boas obras. Bendito seja o nome do Senhor. E Efésios capítulo 2.
como nós somos consolados para as boas obras. Por quê? Efésios 2:10, Efésios 2:10 diz. Você achou? Efésios 2:10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos prepara, querido. Deus nos dá condições de andarmos nas boas obras. Em que sentido, pastor? O próprio Deus ele vai municiar o crente com esses recursos. Quais são os principais recursos para que você possa andar em boas obras? Quais são? Repita comigo assim: Espírito Santo, Palavra de Deus e a santificação. São recursos que Deus preparou para que o crente possa ter condições de andar em boas obras. Como é que você vai, irmão? Como é que você consegue, num mundo desse corrompido, podre, manifestar a glória de Deus na tua vida? Como? Tem que ter o sobrenatural, não tem que ter? E qual é o sobrenatural aí? Qual é o recurso que Deus concede aos crentes? O Espírito Santo. Pode pedir o Espírito Santo. Palavra de Deus. Santificação. Por que o Espírito Santo? Você precisa ter como o Espírito de Deus. Ele precisa estar aceso na tua vida. Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito de Deus. Você está dizendo para os irmãos não apagar o Espírito Santo. Por quê? Porque é possível que mediante o teu comportamento você apague o Espírito Santo. Quando você apaga o Espírito Santo na tua vida, o que acontece com você? Você fica o quê? Desanimado. Todo mundo animado, às vezes Deus. Vamos para a igreja hoje? Não. Eu estou cansado. Aí vai dizer: cansado. Você vai confundir cansaço físico com esgotamento espiritual. Cuidado, hein? Você está confundindo cansaço físico com esgotamento espiritual. Às vezes o crente está esgotado espiritualmente e acha que é só um cansaço físico. Cansaço físico todo mundo sente, né? Você sente, eu sinto. Mas o esgotamento espiritual é quando o Espírito de Deus apaga a nossa vida. Para que eu possa andar em boas obras, o Espírito de Deus precisa estar aceso. Eu preciso cultivar o Espírito Santo no meu coração. Amém? Como é que eu consigo andar em boas obras? Qual é o recurso de Deus para que eu possa andar em boas obras? A palavra de Deus. Você não pode ignorar a palavra de Deus na tua vida. Você estava conversando comigo, eu tenho percebido umas coisas, né, no Facebook, nas postagens das pessoas. Se você botar assim, você vai postar no Facebook um versículo super conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faz esse teste hoje, irmão. Faz esse teste, você tem Facebook, bota hoje: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, para ver quantas curtidas terá. Faz esse teste hoje. Põe um versículo da palavra de Deus assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja quantas curtidas teremos. Agora, coloca uma frase de efeito de um filósofo. Coloca a frase de efeito de um psicólogo famoso. Coloque uma frase de efeito de um pedagogo famoso, de um político famoso. Quantas curtidas e compartilhamentos teremos, irmãos? Sabe por quê? Você estava falando, sabe por quê? Porque as pessoas estão desprezando a palavra. Se o meu pastor não faltará, já conheci. Qual? Eu já conheço o meu pastor, não faltará, já conheço. E para quê? Não sei por que está postando isso aí. Já sei, já conheço. Não despreze a palavra de Deus na tua vida, meu irmão. É recurso de Deus para que você possa andar em boas obras. Aí você vê como os cristãos estão valorizando a palavra de Deus. Se eu não pastor, já conheço. Você nem porque você só falta você comentar assim embaixo. Você nem porque você postou isso, hein? Seu ridículo. Será que as pessoas não sabem que é o Salmo 23:1? As pessoas não conhecem. Está postando isso aí por quê? Você vai postar porque a palavra de Deus é imutável. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, irmão. A gente dá mais valor para psicólogo, damos mais valor para o filósofo, para o pedagogo que não é crente. Tem que dar valor para Jesus de Nazaré, meu irmão. Ele que morreu aqui com você. E nós estamos enchendo a bola desses camaradas que não servem a Deus. Faz o teste hoje e me pergunta: pastor, olha, faz o teste. Bota o Salmo 23:1. Se eu não, pastor, não me faltará. Para ver o que as pessoas vão dizer. Para ver quantos curtidos terá, se tiver. Ou eu estou mentindo, estou exagerando. Tá bem, mas falou: não, se você não falou nada, você está analisando ainda, né? Isso é verdade. Mas faz a prova hoje.
bota um versículo bem batido, todo mundo conhece. Porque até os crentes estão desvalorizando os recursos de Deus. O terceiro recurso é a santificação. Sem santificação não tem como chegar ao céu, meu irmão.